Oh, maravilha! A bênção de Deus sobre você, meu irmão, e a vitória de Jesus. Examina tudo e só escolhe o que é bom. Não é assim que as mulheres fazem na feira? Tem lá um monte de tomate, ela examina um por um. O Fernando dela gosta, que aperta os tomates todos, para escolher o que é melhor para ela e para a família. Na nossa vida nós temos a escolha. Paulo diz, no capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 12, examina tudo e fica com o que é bom. Porque tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu quero pedir para o Tiago, se ele já está pronto ali, para mostrar para você em casa, o Facebook. Você pode entrar no Facebook e participar comigo. Mande a sua oração, deixe o seu pedido de oração, o seu recadinho para nós. Está aí na sua tela, vamos mostrar o Facebook aí. Já estamos aí, prontinho, Tiago. Vamos aí mostrar como é que as pessoas podem entrar aí no Facebook. Olha, já está a nossa foto do programa aí. Você pode entrar, está na sua tela, então capricha aí para nós. Mande seu pedido de oração, seu testemunho, a sua participação no programa de hoje, que estamos falando a escravidão dos vícios. Aqui com o nosso querido Geraldo e irmã Anice também. E eu quero convidar você para ligar 0 processadora 19 3871 9620, passar o e-mail serfeliz@rs21.com.br para pedir seu pedido de oração, porque nós vamos fazer oração, estamos em oração por todos os vícios. Eu estou aqui com o Geraldo, e aí vou cutucando o Geraldo assim, ele vai lembrando, vai passando um filme, né, Geraldo? Exatamente. Vai passando um filme. Agora, você perdeu o emprego por causa disso? Perdi. Chegou a perder? Cheguei a perder. Não foi tão, assim, não deu tanto prejuízo para mim, porque eu já estava aposentado, né? Ah, se não? Eu já tinha aposentado, mas era um serviço que eu gostava muito. E por causa do quê? Trabalhei muitos anos lá. E por causa do quê? Por causa do vício do álcool e da droga, né? Não serve para nós. Não serve. Você tem, então, outra gratidão aí, de você estar já aposentado, porque se você não tivesse a situação agora, além de relacionamento, além da sua vida, da sua saúde, agora seria mais financeiro dentro de casa. Exatamente. Você perdeu alguns bens? Bastante. O quê? O bem maior foi a família, né? Fui perdendo, né? Esposa, filho, que, né, igual o senhor acabou de falar, já não acreditava mais em mim. Você entendeu? As pessoas não acreditavam? Não. A sua esposa era a primeira, né? Não acredito que você vai mudar. Os filhos também, né? Os filhos, mesmo me amando, gostando muito de mim, eles também sentiam vergonha, né? Porque é igual a irmã falou. E bebia no dia, no outro dia não conseguia olhar pro olho dos filhos, né? Pro olho dos filhos, da Diz esposa. que bêbado não sabe o que faz, mas na verdade, talvez a gente tenha algumas atitudes que a gente não sabe por que fez, mas que no outro dia você tem uma consciência que algo não está legal, não está, né? Exatamente. Aí vem a depressão, né? Você vem aquele sentimento de culpa, porque eu fiz isso, né? Pude evitar. E a sua casa parece que era casa boa, você tinha carro, tudo? Tinha, né? E você não perdeu? Perdi carro. Perdeu por quê? Perdi um carro, comprei um carro que era o carro do meu sonho, né? Sonho de consumo. Aí eu não, por causa da droga, da má vontade, sabe, aquela falta de força e Deus no coração, ele me tirou. O presente que ele me deu, ele me tirou. E eu não consegui ficar com ele muito tempo, né? Usei por um certo tempo, mas depois tive que desfazer dele, né? E isso foi uma perda muito grande, né? Porque era um bem de consumo, né? Da qual também volta a família. Usufruía disso e acabou perdendo. Exatamente, os filhos gostavam, né? Nós podemos dizer que o Geraldo chegou no fundo do poço, onde não tinha mais água? Pode, cheguei ali mesmo, foi no fundo do poço mesmo, sabe? Porque é aquela coisa assim, né? Igual eu acabei de falar, eu pensava que eu não ia chegar onde eu cheguei, e cheguei. Hoje eu vejo, falo assim, sabe assim, eu sei porque hoje eu estou bem. Porque senão eu não ia acreditar onde eu cheguei. Sabe, eu cheguei a virar um ligeira, né? Onde eu bebia, eu ficava, era deitado. Chegou a dormir na rua, não? Cheguei a dormir na rua. Vira um morador de rua, né? Morador. Isso é fácil para virar, né? É. Porque a gente vai encontrando amigos que já estão nessa vida que nos acolhe, né? É uma comunidade de viciados, né? Exatamente. E é muito deprimente, sabe? Hoje eu lembro, hoje me fortalece muito, porque eu não quero voltar mais onde eu cheguei.
Porque, sabe, nossa, se me dá até tristeza quando eu lembro, né? Porque não é fácil, foi muito sofrimento. Agora diz pra mim, o momento que você chegou lá abaixo, não tem mais água nesse poço, não tem lugar, não dá nem pra olhar pra cima, tanto peso que estava sobre você. Qual foi a mão que foi lá pra dizer pra você, eu te ajudo, vamos sair dessa? Ah, primeiramente foi Deus, né? Deus estendeu a mão para mim. Estava todo momento estendida, né? Eu que não enxergava, né? E eu acreditava muito em mim, porque eu vou me levantar, vou sair dessa situação. Só que eu falava de manhã, dali 1 hora eu já estava indo pro bar, já estava indo pro bar e acontecia tudo, toda vez, quando eu falava assim, hoje eu não vou beber, era pior. Aí que eu bebia. Hoje eu não vou usar, era pior. Aí que eu usava. Tentação, né? E, então eu falei, eu não vou falar mais isso. Mas também não falava, mas também usava e bebia. Mas foi muito triste, foi, sabe, assim, nossa, um dia eu estava tão ruim, tão péssimo mesmo, né? Deus já estava estendendo, já estava me restaurando. Eu percebia isso, eu falei assim pro meu filho, filho, eu quero ser internado. Ah, você pediu? Pedi, falei, eu quero ser internado. Até ele pensou que era brincadeira, a esposa também pensou, não, olha, acho que ele não quer não. Ele está só falando isso para passar um paninho para a situação melhorar. Ele está em transe. Porque ele está tão ruim na situação que é só uma manipulaçãozinha dele para agradar, né? Para melhorar a situação que já estava péssima. E aí eu peguei, ele falou, quer mesmo, pai? Eu falei, quero. Você me ajuda? Aí ele falou, não, eu vou te ajudar. Aí foi, através, né, acho que a mãe percebendo também, que quando eu falei a mãe estava perto, né, pegou e me arrumou a internação. Aí foi bom, era para mim ficar 60 dias internado, eu fiquei 50. Pensava que internação era o fim do mundo, era uma coisa de louco, não é coisa de louco, para mim foi bom. Sabe, foi bom. Ali eu consegui parar meus 50 dias em pensar em mim, pensar na vida. Sem beber. Sem droga? Sem droga. Teve alguma crise de abstinência? Teve alguma? Olha, nossa, eu já estava sendo restaurado, porque não tive. Graças a Deus, né? Não tive, sabe? Já vinha um processo de Deus na sua vida, você não percebia. Exatamente, sabe? Ele já vinha me restaurando, assim, me preparando, né? Porque ele falou assim, não, esse irmão já sofreu demais. Chega. Chega, se ele quer, é a oportunidade que ele está pedindo que eu vou lhe dar. E me deu, sabe? Eu era para ficar 60 dias, fiquei 50, já comecei até a ajudar na clínica já, sabe? Mas foi bom, eu parei e pensei, né, que eu não tinha tempo para me parar. Para me parar, pensar em mim, falar, não, eu preciso mudar de vida, que isso para mim não me serve, né? Daí foi a hora que você começou a se olhar, né? Me olhar, exatamente. Não, ninguém te olhava, agora você estava olhando. Eu nem olhava no espelho, comecei a olhar no espelho, falei, não, essa vida precisa de oportunidade e precisa se libertar, né? E, nossa, foi muito bom para mim, sabe? E, nossa, Você tem hoje um acompanhamento, algum lugar que você vai para manter essa firmeza de que Deus te deu? Tenho. Hoje eu frequento semanalmente, né? Às vezes acontece alguma coisinha que me impede, mas hoje eu vou toda segunda-feira tem reunião da sobriedade que me fortalece muito. Ali eu vou buscar força para a semana. Sabe, vou buscar meu combustível para a semana, que me alimenta, meu alimento da semana, né? Que me dá muita força, porque através do testemunho dos irmãos, da partilha, eu vou me vendo, eu também ajudo com as minhas, sabe? Então, isso para mim está sendo muito bom. Você disse uma palavra muito importante, assim como um carro, né? Ele está engasgado ali, ele precisa de combustível para andar, você estava parado, enferrujando. Então, como você disse, hoje eu vou, me abasteço com o combustível da fé, da esperança, viajo a semana que vem, me abasteço de novo e assim vai. Exatamente. Agora, você deve perceber nesses encontros que você vai de autoajuda, de sobriedade, pessoas que chegam piores até que você, estão passaram pior do que você. Exatamente. Você passou a ser testemunha para eles? Exatamente. Sou testemunha, né? Sou espelho, sabe? Hoje, sabe assim, tem um pessoal que me via na antiga, antes e o depois. Fala, nossa, como que você conseguiu? O novo Geraldo, né? Falei, poxa, precisei de, né, um pouquinho da minha fé e um pouquinho da minha vontade. Não precisou muito, um pouquinho. O muito você vai adquirindo com o tempo. Vai crescendo. Vai crescendo, né? Porque... E vira eterno, né, Geraldo? Nossa, é um alicerce, né? Um alicerce, sabe, assim. Você
Você fazendo tudo como é sugerido, você vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que você começa a ter, sabe assim, a sua qualidade de vida melhora. A autoestima já começa a melhorar a partir do momento que você admitiu, né? Que você precisa melhorar. Você sentiu que pessoas se afastaram de você por causa disso? Muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas, sabe, que gostavam de mim, né? Gostava de mim quando eu estava na minha ativa, sabe? Hoje gosta, mas como que eu não posso participar mais do grupinho, cada um na sua. É como se fosse um outro mundo, né, Geraldo? Hoje... As pessoas, você pensa que tem amigos, não, você tem colegas, né? Colega. Porque eles não ficam juntos. O senhor sabe, uma vez um amigo falou assim pra mim, você vai morrer e você não vai encher uma mão de amigos, que são 5 dedos, né? Você não consegue 5 amigos na vida. Porque nessa hora, Geraldo, é que a gente percebe que a gente tem uma multidão de gente, que a gente gasta dinheiro, paga, eles pagam, mas na hora que a gente tem essa graça de sair disso, somem. Exatamente. Né? Somem. E você, não, como você diz, dá para contar do dedo, né? Aqueles que ficam do seu lado. Que te acompanham. Mas ninguém tem mais poder de ficar ao nosso lado como a esposa e os filhos. Não, exatamente. Eles não abandonaram. Eles não. Xingaram, brigaram, te envergonharam, mas ficaram ali. Para mim, acho que para mim começar a minha restauração, precisa ter um choque, né? E foi bom demais esse choque. E bem violento, né? Nossa. E bem violento, né? Então, eu queria que você contasse para nós também alguma coisa a respeito disso. Como está o relacionamento hoje? Qual é a diferença que você pode dizer? Isso eu percebo entre você, sua esposa e seus filhos. Em relação a antes e hoje. Ah, sim. Antes não tinha relacionamento. Não, era uma coisa difícil, né? E embora hoje também, você vê, eu estando bem, graças a meu bom Deus, ainda eu tenho que restaurar, né? Porque eu fui perdendo. Ao longo dos anos, fui perdendo tudo, né? A confiança, sabe, aquela credibilidade e tudo, né? Então, eu tenho que estar me restaurando. E isso é aos poucos, sabe? Tem cobrança ainda, você entendeu? A esposa não acredita que eu estou ainda melhorando. Tem isso, né? Tem dúvida, tem né? Medo de como você vai chegar. Exatamente, você entendeu? Os filhos tá lado a lado comigo, mas eles ainda, sabe, tá sempre me vigiando. Ô, pai, você tá bem? O de Santa Catarina mesmo, que tá estudando lá, né? Vira e mexe, ele liga, ô pai, eu não tô aí, mas você tá bem mesmo? Pô, você não percebe? E fazem 2 anos e pouco. Faz 2 anos e 10 meses e uns dias. Então ainda está nessa fase de que as pessoas estão olhando para você. Exatamente. E eu não culpo, né? Eu não culpo eles, sabe, eu quero... Eles não têm culpa. Eu tenho que fazer minha parte. Pode exigir. Não, eu tenho que fazer minha parte e bem feita. Manter firme, que é isso que vai mudar a vida deles. Exatamente. Parece que a nossa diretora tem um VT de um testemunho. Vamos aí chamar esse VT, então. Menino Peralta, que dava trabalho de vez em quando. Bom, o Ricardo, ele era um menino bem levado. Ele era arteiro, né? E gostava muito de futebol. Nossa, a arte dele maior era atrás da bola. Mas na juventude a droga entrou na vida do Ricardo. Olha, eu sempre estava vigilante, né? Eu procurava as vestes dele, cheirava as vestes dele, mexia, abria as coisas dele, mexia nos bolsos dele e encontrei no bolso dele um tipo de um papelote, né? E na época eu não conhecia o que era droga. E a partir daí eu desconfiei. Senti vontade de mentir para ela, né? Enganei ela, falei que não era, que era de outra pessoa, que não era minha, né? E senti também um pouco de tristeza, de arrependimento, né? Por estar consumindo, mas naquele momento eu já não tinha mais força de fazer diferente, né? De tentar parar, não conseguia. A negação do Ricardo também virou negação do pai com relação ao problema. Nesse tempo eu tinha essa mentalidade, ele bem, o problema é dele, ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ter que sair dessa. A Erundina foi no grupo de autoajuda e falou, não, nós precisamos ir, porque nós precisamos, o grupo é bom, nós temos que conhecer, né, com o que nós estamos lidando. Foram 6 anos na Pastoral da Sobriedade antes do Ricardo aceitar a começar o tratamento. E a partir daí, depois de 1 ano, nós conhecemos
a Pastoral da Sobriedade, veio a Pastoral da Sobriedade, muita, assim, né, veio assim com aquele, como dizer, né, veio com aquela força, né, aquele anúncio da Pastoral da Sobriedade. A gente falou, nossa, vamos passar a ser Pastoral da Sobriedade. E começamos também em 2001 a Pastoral da Sobriedade. Mais do que força, eles encontraram Deus. Então, quando eu fui para o grupo de autoajuda, eu achei assim, que eu ia encontrar lá uma cura, uma receita pronta para mim trazer para casa e resolver o problema, né? Não diz assim, não volto lá mais e acabou, né? Já resolvo o meu problema, mas não foi assim. O que eu vi no grupo de autoajuda é que não tem cura, né? Tem tratamento. E a partir daí, o que eu coloquei? Deus como centro da nossa vida. E foi depois de muita oração que o Ricardo decidiu abandonar as drogas. Aí foi um despertar espiritual, né? Em um determinado momento eu olhei para dentro de mim, né? Com a força de Deus, é claro, e senti aquela força, aquele desejo de parar, né? Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não... Eu mais o Barbosa, a gente se uniu muito mais, né? Nós se unimos muito mais, tanto em oração como vida pessoal. Aí agora, a partir dali, a gente começou a dialogar mais, a ter mais diálogo, né? Se reunir e perguntar o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, né? De que maneira. Em nenhum momento eu cheguei em casa, eu ouvi minha mãe dizer para mim que eu desisto de você, você não tem jeito. Eu não ouvi isso, né? Talvez pelo fato de eu não ter ouvido isso, foi com que eu tivesse força para hoje eu estar em pé. Porque na realidade nós somos família, somos pastores. Nós não podemos deixar nossos filhos por nada, né? Está numa situação difícil, se nós deixar, pior vai ficar, né? E se nós não ajudar, o mundo de fora vai ajudar. O teu poder. É tão bom ver como NSBT, né, Geraldo, que quando há uma oportunidade, como restaura a dignidade, até a beleza física volta, Deus faz uma restauração total. Então, hoje, você participar de uma autoajuda, é importante que a pessoa que continue buscando ajuda, participando, como você disse, abastecendo combustível para a vida nova. Exatamente. Ficar sozinho não dá. Não dá. Tem que estar sempre buscando mesmo o alimento, né? Nossa, hoje eu gosto de ir muito, né, aos domingos na igreja. E segunda-feira, para mim, também é um compromisso, né? É um compromisso para minha sobrevivência, sabe? Para mim, no meu dia a dia, sabe? É no meu trabalho, é onde é que eu esteja, né? Isso aí tem me ajudado muito mesmo, né? Eu vou te cutucar com coisas mais duras agora. Você tem uma visão, Geraldo, que a sua esposa tinha vergonha de você? Tenho. E muito. Hoje você sabe, ela tinha vergonha de você. Hoje eu sei. Né? E você me disse que você chegou ao fundo do poço. Cheguei. E ela não saiu do seu lado. Não saiu. Mesmo com raiva, brigando e tal, mas estava ali presente. Estava ali. Sabe por quê? Eu quero perguntar para alguém de casa hoje, talvez até papai e mãe que têm filhos assim, nas drogas ou no álcool. Para esposas que têm um marido que bebem constantemente. Quando fica 3, 4 meses sem beber, é uma alegria muito grande, acabou, cai de novo. De que a hora que chega, Deus tem um tempo para cada um, Geraldo. Tem. Ele deve te dar tantos momentos que você nem deu bola, você nem percebeu. Exatamente. Mas talvez para muitos que estão em casa agora, que se sentem no fundo do poço, ainda há esperança, não é, Geraldo? Ainda tem muita esperança e eu deixo um aviso, né? Não abandone, né? Antes que você fale isso, eu queria que você olhasse naquela câmera e dissesse em casa para a esposa, mãe, pai, filhos, algo que você como homem, como menino ainda de Deus, que tem uma vida nova na frente, o que eles precisam fazer? Eu quero dar um aviso, né? O pessoal que está aí nos assistindo, que não abandone, né? O viciado, né? Tanto da droga como do álcool, né? Principalmente do álcool. Nunca abandone, nunca fala, não, esse não tem mais jeito, esse é fim de linha, fim de carreira, porque para tudo tem jeito. Deus está ali. Só que, igual o Henrique mesmo falou, tudo tem sua hora e tem a hora que Deus, né, nos chama.
Deus está ali, ao tempo todo, com a sua mão estendida para nos resgatar. E a gente precisa abrir o nosso coração também, para que Ele possa fazer a obra da nossa vida, né? E por isso que eu digo, né? Dê força para eles. Dê força, dê muito carinho, dê atenção, porque a maioria das vezes pensa que é ser vergonha, é ser vergonhice. Não é nada disso, não. É uma doença. E tem que ser tratada. É muito importante que você disse, que quando dá o desespero na família, fala, o pai é sem vergonha, o marido é sem vergonha, que só vive nessa farra, você não tem vergonha na cara. Mas a gente sabe que aquilo até doía no nosso coração, mas a gente não consegue sair. Não consegue. Então eu lembro aqui de uma passagem de Paulo, sabe, Geraldo, que Paulo diz assim, eu me fiz escravo com escravo para trazê-los para Jesus. E às vezes nós precisamos sentar com os drogados, se tornar drogado com drogado, bêbado com bêbado, para poder, lá embaixo, onde ele está sentado, que parece que é outro mundo que nem tu não consegue, alguém possa nos ajudar a sair. Se você tivesse que fazer um agradecimento hoje, sem ser a Deus, qual é a pessoa que você faria? Hoje eu faria um agradecimento, né? Tanto para a esposa, para os filhos, né? Que sempre me deu apoio. E hoje eu tenho uma maravilha, que é esse meu netinho, né? Mas eu não quero que seja olhando para mim, não. Vou pedir até que o Luiz Henrique feche um pouco mais de você, olha para a dona Célia, para o seu esposo e seu neto. Agradece a eles. Tem o netinho meu, né? Que até deve estar nos assistindo, que também está... Ele está conseguindo mudar mais ainda. Eu já vinha mudando, mas ele está conseguindo mudar mais ainda a minha vida. E é um presente que Deus me deu, né? Depois que eu me libertei do meu vício, né? Deus vem me dando, né? Meus presentes, né? Vem me dando as coisas boas, né? É neto, é 2 filhos que vem melhorando, já era bom, vem melhorando cada vez mais, né? Então eu só tenho que agradecer. E peço que os familiares também dêem essa oportunidade para quem tem a pessoa que tem esse vício na família, né? Maravilha. Disse uma palavra para o seu Geraldo. Nós queremos louvar a Deus, né, seu Geraldo, por esta graça que o Senhor nos dá. E Jesus estava à porta do seu coração. Ele bateu e o Senhor abriu e permitiu que ele entrasse. Então, por isso, nós temos esta graça hoje de estar aqui com o Senhor, com esse testemunho. Né, que Deus continue abençoando a sua vida e que outras pessoas que estão nos ouvindo, acredite, com o Senhor Jesus tudo pode ser mudado. Creia, não desista daqueles que hoje pode parecer um incômodo, uma tristeza na sua vida. Não, Ele pode te ensinar também a viver melhor e amar de forma diferente. Geraldo, vou chamar você de Geraldo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe e te conserve assim. Que Deus faça de você, para tantos homens, jovens ou adultos, testemunha de que tudo é possível. Que não perca a chance que Deus dá. Eu quero pedir nesse instante, ao agradecer para você, um carinho muito grande da nossa produção, você ter vindo até aqui, porque nós nem imaginamos, não temos noção do bem que pode estar fazendo a muitas famílias. Então, quero pedir que Deus te abençoe muito, que não lhe falte a coragem de lutar pela sua vida e que você seja exemplo ainda e graça que recebeu em vida para seus filhos, vizinhos, esposas. E que os outros amigos que a gente chamava, que foram embora, estejam onde estiverem, tenham a sua oportunidade. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu agradeço também pela oportunidade, né, de estar aqui, de estar junto com vocês aqui e poder ajudar, né, que tem o viciado precisa de ajuda. E a gente tem que Sozinho não dá. Sozinho não Vai dar braçada na areia. Nossa, não cria coragem, tem que ter ajuda mesmo. Um grande abraço, Geraldo. Muito bem, gente. Nós vamos aí encerrando o nosso bloco. Voltaremos daqui a pouquinho na sequência do programa Você Pode Ser Feliz.